Olá galera, continuação do vídeo anterior, Dostoiévski, um escritor em seu tempo, do crítico literário Joseph Frank. Eu sou Elder Raimundo, professor, pedagogo, escritor e, como diz Jorge Luiz Borges, sou sobretudo um leitor. Abordei no vídeo anterior a terceira parte, o Impulso de Libertação, que é um volume da biografia do Frank, e que fala dos anos de 1860 a 1865. No vídeo anterior eu falei acerca dos humilhados e ofendidos, comecei a contar sobre o vício de Dostoiévski nos jogos. Ele ganhou uma quantia considerável a primeira vez que foi ao cassino e a partir de então lidou a vida inteira com esse vício de modo agoniante. Você vê ele perder joias da mulher, você vê ele perder dinheiro da passagem. Nós vamos vendo a descrição que o Frank faz acerca de como os jogos acabaram com Dostoiévski, porque assim, quando ele perde dinheiro, a gente só pensa no aspecto financeiro, mas ele demandava tempo para escrever. Para vocês terem uma ideia, quando ele escreve Crime e Castigo, ele é obrigado a escrever concomitantemente o livro O Jogador, porque ele pegava muitos empréstimos e adiantamento com os editores. Ele quase perdeu toda a sua obra, chegou a tal ponto de pegar um adiantamento e oferecer como penhora todos os direitos de seus livros. Então a situação dele era essa, escrevia desesperadamente, ele tinha que escrever para pagar as contas e a maior parte dessas contas, além do seu masoquismo em doar dinheiro para pessoas que lhe exploram, são advindas de dívidas de jogo. Falei para vocês que ele fez uma viagem pela Europa e deixou um textinho para a gente chamado Notas de Inverno sobre Impressões de Verão. E esse texto apresenta um Dostoiévski, tal como nos Diários do Escritor, um Dostoiévski russo em excesso, para usar de um eufemismo. Ou seja, alguém muito nacionalista que vê qualidade somente em seu próprio país, enquanto que os outros parecem ser defeituosos, abjetos e assim. Ele amava demais a Rússia, essa é a definição, e às vezes passava do limite. Ele era parcial quando comparava a Rússia com qualquer outro país. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a revista O Tempo, que lá nos últimos anos passou a ser vista como uma revista reacionária. Na verdade, ele estava entre dois impulsos contraditórios. O impulso dos ocidentalistas que queriam promover uma revolução, que queria talvez antecipar o que vier a ser a Revolução Russa, e o impulso dos eslavófilos. Ele via que não dava para ser tão extremo para um lado e para outro. Então ele caçava confusão com todo mundo. Ele aproveitou para escrever seus livros depois disso, né? Quando ele se afastou um pouco mais das revistas, teve mais tempo para voltar para os seus livros. Escreve Recordação da Casa dos Mortos, que o texto é de 1862. E se você quiser acompanhar como foi a vida dele na prisão, leia esse texto, Recordação da Casa dos Mortos. Recordação também, a catorga siberiana é o meu local que eu utilizo para incorporar o meu romance Pecadores. Então eu parti dali da Casa dos Mortos. Se vocês forem perceber, a maior parte dos personagens do Dostoiévski foram parar na catorga. O Raskolnikov de Crime e Castigo foi para a catorga. O Dmitry Karamazov, que foi acusado de matar o pai Fyodor, foi para a catorga. Então o livro que eu faço em homenagem ao Dostoiévski tem como o fundo ali justamente essa prisão siberiana. Vamos lá falar um pouquinho sobre Recordação de Casa dos Mortos, bem breve, que eu comentarei nos próximos vídeos. Recordação da Casa dos Mortos teve duas perspectivas mantidas. A de querer evitar o erro de tomar a obra por um livro de memórias, sem adornos, ou por um construto puramente ficcional. Na verdade, trata-se de uma inigualável combinação de ambos. Ou seja, nem tudo o que ele descreve em Recordação da Casa dos Mortos, pela fala de Alexander,
se refere ao que ele viveu. Ele é escritor literário, gente. Então, ele não tem a obrigação de seguir uma realidade fática. Ele não é um crítico, ele não é um escritor de artigos que precisa ser fiel ao que está escrevendo. E é um gênero que nos é confortável, nos é muito confortável. É por isso que eu gosto também desse gênero do autor Dostoiévski, porque você pode comentar sobre temas que às vezes a tua base científica, em função da formação debilitada que você tem, em função da dificuldade de pesquisar em outros idiomas, em função de N elementos ali que demandaria 20, 30 anos de pesquisa, você pode comentar com esses temas no horizonte de uma perspectiva. Ou seja, ele pode falar o que é a prisão siberiana, pode mostrar o que é esse Instituto do Tsar, pelo viés da literatura, ao mesmo tempo em que apresenta a sua própria realidade. Eu sempre relembro com vocês, Dostoiévski se embebia em jornais da época também, para usar, para construir os seus romances. Então há uma mescla entre realidade e ficção, de modo que você pode colher elementos autobiográficos e pode também viajar um pouco nessa criação literária do autor. Casa de banho na Casa dos Mortos, elogiada por Turgenev. No piso não havia um lugar tamanho de uma palma que não tivesse ocupado. Vou resumir aqui para vocês. Tinha que abaixar, ficar nessa posição aqui para tomar banho e cheio de gente do lado. É isso que ele está dizendo. Não havia uma palma de distância entre uma pessoa e outra, né? Bom, essa situação da prisão que vocês conhecem. Vamos falar um pouquinho de Notas do Inverno sobre Impressões de Verão. O francês é agradável, decente e polido, mas para ele dinheiro é tudo. Então já começa criticando o francês. Ele chega a dizer que, será que é possível conhecer um francês? E eu me recordo dessa crítica dele, de um texto que o tcheco Franz Kafka escreveria posteriormente, que é Conversa com um Bêbado. Ele diz, o Kafka diz a mesma coisa que o Dostoiévski. Você quer conhecer um francês, é preciso embebedar ele, né? Porque ele é tão polido que ele nunca vai sair dessa persona superficial. Claro que lá no conto do Kafka, como todo absurdo, como toda impossibilidade, ao ele tentar conversar com o bêbado não entende o que ele está falando e ele continua sem conhecer o francês. Mas tem essas críticas aí, de como as pessoas constroem uma persona social no outro lado da Europa. Não há solo, não há povo, a nacionalidade é apenas determinado sistema de impostos. Para Dostoiévski, as inclinações socialistas estavam enraizadas em uma concepção exaltada da abnegação cristã que Herzen, ateu esclarecido e homem do mundo, dificilmente estaria disposto a aceitar como ideal. Traduzindo para vocês esse texto. Para Dostoiévski, o socialismo pensava que há uma solidariedade orgânica, para usar um termo de Durkheim, uma solidariedade orgânica em relação ao povo. Ele acha que o povo vai abrir mão de tudo, iria abrir mão de tudo em nome de um sistema perfeito e utópico. Então o Dostoiévski é assim, cara, o povo nem entende o que você está falando sobre revolução. Ele nem entende o que você propõe. E o Tolstói mostra isso em suas leituras. O Tolstói tentou libertar os servos achavam que estavam sendo enganados, não queriam a libertação antes do prazo. Então o Dostoiévski vai nessa seara aí. O povo nem entende o que você propõe, já começa aí. Você acha que não entendendo eles vão comprar a sua ideia e vão viver perfeitamente de acordo com o que você colocou lá, abnegando, preferindo sofrer em detrimento de outrem? Então são essas questões que precisam ser trabalhadas, né? Quando você vai fazer uma revolução, você não faz ela no papel, não faz essa revolução abstrata, anotando num caderno o que precisa ser feito. É preciso pensar no elemento povo, que é o alvo dessa revolução. A menos que você queira chegar no poder, estabelecer uma hegemonia de Estado, uma hegemonia pela força e não pela conquista das ideias. Dostoiévski transmite que a Europa é uma civilização apodrecida até o cerne pela cobiça do ouro, mas consumida pela vaidade de sua perfeição moral. Toda a vida francesa da época de Napoleão III é vista como uma comédia sinistra. Todo o seu, dos trabalhadores, ideal consiste em se tornar proprietário e acumular o maior número possível de objetos. Aqui ele critica a demagogia. Demagogia em que sentido? No sentido de que, primeiro, você
explora todos os povos e depois você defende que a exploração é errado. Depois, os trabalhadores veem os donos, os proprietários, os burgueses, como o mal, como aquilo que devem ser abolido, como a classe que não tem nenhum valor, mas o sonho de qualquer trabalhador é se tornar um burguês. Essa é a leitura que frustraria grande parte dos marxistas, mas é o que o Dostoiévski está vendo. Você fala mal do proprietário, do burguês, mas por que você sonha em ser? Você fala do opressor, por que você sonha em ser o opressor? É a pergunta incômoda que o Dostoiévski deixa nessa Notas de Inverno sobre Impressão de Verão. Eu até respondi isso num comentário, não sei quem fez a pergunta, me recordo agora do meu vídeo. Professor, você acha que o Dostoiévski ele era conservador, que ele era socialista? E aí eu sempre fico com a preocupação. Quem que é o Dostoiévski? O Dostoiévski ele é alguém que escreve em textos maravilhosos, só que não dá para pegar a biografia do autor e moldar de acordo com minha vontade. Eu não vou dizer que o autor é maravilhoso no seu aspecto pessoal, que ele tem posições humanitárias justas e adequadas. Eu não vou medir o autor do 19 pela minha métrica defeituosa do 20. Então tem que tomar muito cuidado para não querer fazer dele um socialista louco e nem um conservador reacionário. É necessário ler com bastante cuidado, entender a evolução do autor, o que o fez mudar de um tempo para cá. Ele começou com ideais que se aproximam do socialismo, apesar dele mais tarde ter assumido que ele nem sabia o que significava o termo. Ele era um jovem romântico que queria a oportunidade de ler, viu um movimento e entrou. Posteriormente, ele viu que nem sempre é fácil convencer o povo, ele teve no corpo a corpo com a catorga. Então, são questões que é necessário pontuar com mais calma, talvez em uma live, em uma discussão mais ampla, se quiserem, podemos fazer, e que eu não vou trazer de modo claro aqui no vídeo. Dostoiévski considera a liberdade política e a igualdade jurídica sem igualdade econômica, ou seja, não adianta nada você falar que todos são iguais se um tem mais condições que os outros. Isso é uma perspectiva que nós aqui já conhecemos. Ali na frente fala um pouquinho sobre os jogos, ele e os jogos de novo. De qualquer modo, seus ganhos sempre o convenceram de que o sucesso e uma solução para todas as suas preocupações materiais estavam no jogo. Como qualquer jogador, né? Joga e acha que uma hora vai recuperar e vai perdendo cada vez mais. De repente, olha ele contando sobre o jogo. De repente, comecei a perder, não consegui parar e perdi tudo, até o último copec. Nas cartas enviadas para casa, aí já é o Frank falando. Implora Mikhail que junte tudo o que puder e lhe manda imediatamente, durante a viagem para a Europa. Você imagina, você sai da Rússia, vai para outra parte da Europa, perde tudo que você tem, está num país estrangeiro, e aí mandando carta para o irmão. A gente tem que pensar que não é um e-mail, não é uma ligação. Ele tem que esperar a carta chegar e passar não sei que forma, que tipo de coisa. Porque assim, ele relata de ter que empenhorar roupa do corpo para poder comer enquanto não viesse o valor. Isso contando que ia conseguir esse empréstimo. Exposição de Dostoiévski sobre o que seria o jogador. Eu vou pular isso aqui porque o jogador basicamente é uma outra autobiografia que fala sobre a relação da nobreza russa com o estrangeiro, subserviência, enfim, apresenta a vida como se fosse uma roleta ali. A prisão da utopia, aqui ele fala sobre as revistas, o tempo, a época, como tiveram um ligeiro sucesso. Teve outro porém, ele começou a se desenvolver na revista, mas quando o sucesso, eu posso dizer assim, editorial, estava proporcionando um pouco de recursos para o Dostoiévski, os irmãos Dostoiévski, começa a acontecer na Rússia vários ataques ao czarismo. Então o czarismo, que permitia uma certa abertura, quando é atacado por revolucionários, promove um fechamento e com isso algumas revistas são censuradas, romances censurados, e aí você já conhece o que acontece em relação a esse tipo de comportamento. Ele planeja montar uma revista, continuar com a revista e o contexto externo muda, o czarismo recrudesce e ele perde essas liberdades.
Ali, comentário de Dostoiévski após enviar a primeira parte de Memórias do Subsolo para censura. Então é um texto que eu também uso em Pecadores, e que essa foi o meu impulso para escrever Pecadores. Teria sido melhor não ter publicado o penúltimo capítulo, onde está expresso o essencial, a própria ideia da obra, de que publicá-lo desse jeito, isto é, com frases truncadas que se contradizem. Ele está reclamando que no romance Memória do Subsolo, que o protagonista não nomeado, é um dos principais dele, é um romance que foi riscado pela crítica, só foi publicado após várias adaptações. 5 anos depois, 1869, Dostoiévski esboçou o plano daquele que considerava o projeto mais importante de sua carreira criativa, uma série de romances que se chamava A Vida de um Grande Pecador. Esse A Vida de um Grande Pecador deveria ser, ali no final da vida do autor, a grande obra dele. Porque, como eu contei para vocês até agora, ao longo dos anos ele veio escrevendo para pagar contas. Então, escrevendo desesperadamente e nunca teve tempo de parar e fazer assim, essa é a minha grande obra. Então, ele planejou que Os Irmãos Karamazov seria o primeiro volume do que viria a ser A Vida de um Grande Pecador. Teria mais dois romances continuando. Quem leu Os Irmãos Karamazov, vou dar um pequeno spoiler, mas bem mínimo. Vocês lembram que o texto para quando o monge Alyosha Karamazov, que é o protagonista, estava saindo do mosteiro do Starié Zosima para ir para o mundo. Aí e para ali. A Vida de um Grande Pecador seria a continuidade do... O que vai acontecer com Alyosha após ter o pai morto, assassinado, ver o irmão bastardo se suicidar, o outro irmão, Ivan Karamazov, enlouquecer, Dmitry Karamazov ser enviado para a Sibéria. O que vai acontecer com esse monge, com esse Alyosha Karamazov, que era alguém da tradição religiosa, da tradição da igreja, e que vai para o mundo, que é orientado por seu preceptor espiritual, que morrera, e vai para o mundo viver a sua vida. Dostoiévski morreu sem ter tempo de escrever essa obra. Por isso que eu me propus a ler o que o autor escreveu e juntar alguma dessas frases, como por exemplo, ao longo desses romances, dessa leitura que eu estou falando para vocês, vai aparecer uma concepção de Dostoiévski, que o Alyosha iria matar o Czar. Então eu parti dessas ideias aqui para poder escrever o meu Pecadores. Por isso eu coloquei Pecadores no meu livro, que é o que viria a ser A Vida de um Grande Pecador. Claro, sem a pretensão de substituir o grande mestre, apenas com um exercício de admiração mesmo, a imaginar aonde que ia, qual seria a possibilidade. E aí eu coloquei esse enredo original, que foi feito esse ano ainda, né? E que está na Amazon, está em todos os lugares já. Memórias do Subsolo, ele é mais conhecido, acho que depois eu falarei com vocês sobre ele. No final desse terceiro volume, para não fechar... Nossa, eu gastei 2 vídeos para fechar esse terceiro volume. Mikhail fora sobrecarregado pela tensão de publicar sozinho, no romance A Época, porque o Dostoiévski foi escrever seus próprios romances. Desculpa, no jornal, na revista A Época, o Mikhail teve que assumir. A Época, e pelos encargos financeiros que só podia satisfazer incorrendo em outras dívidas, ainda mais onerosas, sem poupar-se fisicamente, sofrendo de uma doença hepática intermitente, teve um colapso em 6 de julho ao saber que o artigo em que contava não passara pela censura. 3 dias depois, estava morto. Aqui marca como o irmão mais velho de Dostoiévski morreu. Ele planejou construiu a revista junto com Fyodor, e a censura acabou limitando a distribuição e os recursos dessa revista. E aí, pressionado pela família, com o irmão jogador, família que despendia muita coisa, Czar boicotando tudo que ele escrevia, ele acabou morrendo, e desde então, além das despesas do Dostoiévski, ele teria que contar com a obrigação de sustentar a família de Mikhail. Dostoiévski escreve para Andrei sobre Mikhail: esse homem me amava mais do que qualquer coisa no mundo, e devia amar mesmo, porque o Dostoiévski foi... eu posso dizer que foi o termo aqui me fugiu, mas ele explorou demais o irmão.
Pediu dinheiro, pedir dinheiro à torto e direito. Qualquer coisinha, vai lá pegar dinheiro do Mikhail, né? Um explorador. Dostoiévski não podia ser oficialmente o editor responsável que assumiu o comando em nome da família Dostoiévski, porque ele estava limitado com seus direitos ainda, não tinha conseguido todos os seus direitos de volta após ter sido preso. A Ana, aqui que ele vai conhecer a Ana, sua secretária, com quem ele vai casar. E eu creio que nessa terceira parte, apesar dos recortes que eu fiz, é isso que eu poderia apresentar para vocês. Se tiverem alguma questão, façam. Eu sei que é muita informação para um vídeo, que é um vídeo extremamente longo, mas a ideia de abordar Joseph Frank é essa abordagem mais truncada, fornecer o máximo de informações possíveis. No próximo vídeo eu gravarei a quarta parte, Os Anos Milagrosos, de 1865 a 1871.